nós vamos falar, nós vamos concluir então com a ideia da aquisição das virtudes. Um outro título poderia ser o mesmo do livro do padre Francisco Paul, seria A Conquista das Virtudes. Eu não sei se vocês conhecem essa obra. Então, a minha apresentação quase toda vai se basear nesse livro, tá? Do padre Francisco Paul, A Conquista das Virtudes, tá? Primeiro, nós vamos tentar conceituar, como sempre fazemos, né? Tentar dizer assim, o que é isso, o que é esse assunto que nós vamos falar para não trazer virtude. E depois, o segundo ponto, vamos dividir em 3 pontos a palestra. Hoje nós temos um pouco mais de tempo, né? Então vamos ter mais ou menos 40 minutos, um pequeno intervalo, vamos tomar um café e depois mais uns 40 minutos. Então, o primeiro ponto seria esse, vamos conceituar, vamos definir o que é isso aí, que nós estamos chamando de virtude. E vamos ficar em uma parte delas que seriam as virtudes humanas, ou as virtudes morais, ou as virtudes adquiridas. Não vamos falar das virtudes teologais. Isso aí a gente deixa com o Paulo. Depois, vamos falar da possibilidade, ou dos meios, ou do melhor modo para adquirir essas virtudes, ou para desenvolvê-las. E o terceiro ponto, por fim, eu vou fazer uma leitura de uma espécie de um pequeno questionário ou perguntas sobre cada uma das 4 virtudes cardeais, né? Dessas 4 virtudes morais. Né? Uma espécie de um autoexame, assim, para realizarmos entre nós aqui e também para podermos levar para casa e pensarmos em casa sobre isso. Na verdade, vão ser mais de 4, porque no fundo, as virtudes cardeais elas se desdobram em outras várias virtudes, né? Como por exemplo, a virtude da ordem é uma que nós vamos falar, a virtude da paciência, a virtude da constância, né? Então todas essas virtudes elas se desdobram a partir dessas 4 virtudes morais ou virtudes cardeais. Tudo bem? Muito bem. Então vamos tentar conceituar o primeiro ponto, né? Tentar dizer o que é a virtude. Naquela primeira formação que nós tivemos, nós falamos de 3 possibilidades de ação humana. A primeira seria o entender, a segunda seria o fazer e a terceira o agir. A primeira, o entender, seria a reta razão, quer dizer, o nosso intelecto mesmo, o nosso entendimento operando, tentando compreender a realidade. Por exemplo, é o que nós estamos fazendo aqui. Estamos tentando conceituar as coisas, estamos tentando definir as coisas, certo? Isso é o primeiro modo de ação. O segundo modo seria essa reta razão, quer dizer, o entendimento, o intelecto, fazendo alguma coisa. Isso nós chamamos de arte. Então, a arte engloba qualquer fazer. Né? É claro que, como nós dividimos, nós podemos fazer intelectualmente, que seriam as artes liberais ou as belas artes, ou nós podemos fazer manualmente mesmo. Sapatos, comida, roupas, casas e coisas assim. Certo? Mas existe um terceiro modo de ação, né? Esse terceiro modo de ação, ele é o que envolve o assunto de hoje, que é a virtude, que é o agir, que é a reta razão no agir. Então nós temos a reta razão operando, entendendo, temos a reta razão fazendo, isso é arte, agora temos a reta razão agindo. E essa é a definição de São Tomás. Na verdade, essa definição é uma definição pagã, é uma definição de Aristóteles. Mas, como tudo que é bom a igreja traz para si, São Tomás trouxe para si a definição de Aristóteles. Então, o que seria uma virtude, por exemplo, a prudência? Seria a reta razão no agir. Isso propriamente é a virtude da prudência, porque a prudência, Tarek, é a rainha de todas as virtudes, né? De todas as virtudes humanas, cardeais, morais, né? Então, essa seria a definição assim, mais simples que nós poderíamos atingir. É a primeira definição, mas vamos passar para uma um pouco mais descritiva. Então, as virtudes seriam um modo adequado de agir, um modo perfeito, um modo correto de o homem agir, né? Isso seria uma primeira definição. Mas o catecismo, ele nos dá uma definição um pouco mais descritiva. E nós vamos passar por ela agora, por essa definição, para entendermos alguns pontos que estão em jogo aqui dentro das virtudes, tá? E no ponto 1803, tá? Do catecismo.
Quando eu falo catecismo, eu estou me referindo ao catecismo, o que todo mundo chama de o amarelinho, né? Esse catecismo de São João Paulo II, né? Tudo bem? Então, no ponto 1803, a definição de virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. No fundo, é a mesma definição de São Tomás, mas aqui voltada para descrever o próprio ato virtuoso, né? Então, de novo, uma virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Vamos passar por alguns pontos dessa definição. Disposição, depois habitual, depois firme e depois fazer o bem. Como disposição, nós podemos pensar na vontade. Então, a primeira coisa que se pensa quando se pensa em virtude é no apetite ou na vontade de fazer o bem. Então, quando nós estamos falando em disposição, nós estamos colocando a nossa vontade, que é uma das potências, como nós já falamos, da alma intelectiva operando. Então, a alma intelectiva tem a potência intelectiva e a potência volitiva, que é a vontade. Então, intelecto e vontade. Então, aqui é a vontade operando, tá? É a vontade tentando se atualizar para o bem, para a perfeição da criação humana. Depois, habitual. Habitual é, então, uma vontade, uma disposição para o hábito, né? Quer dizer, para realizar no cotidiano. Mas aqui, o hábito não é propriamente costume, mas é, de novo, como nós já conversamos, o hábito é aquilo que está entre a potência e o ato. Quando eu tenho possibilidade de fazer alguma coisa, o hábito é aquilo que me possibilita atualizar ou realizar essa coisa que eu estou querendo fazer ou que eu tenho potência para fazer. Então é uma vontade, uma disposição e ela é habitual. Quer dizer, eu tenho que constantemente estar tentando atualizar essa minha potência, constantemente. E depois firme, e aí volta-se de novo à vontade, né? Quer dizer, tem que ser deliberado, eu tenho que ter certeza, eu tenho que ter firmeza da minha decisão, para que eu consiga realizá-la. Tá? E para fazer o bem. E aí nós temos a finalidade. E fazer o bem quer dizer que a virtude, como diria São Tomás, não é uma teoria ou um ato, ela é um hábito propriamente. E um hábito de perfeição para Deus. É uma espécie de uma imitação, se fosse possível, né? Uma imitação de Deus aqui fazendo alguma coisa. Isso seria exatamente uma vida virtuosa, ou seria a virtude, né? Quer dizer, eu estou tentando imitar ou emular ou simular uma vida que seria perfeitamente boa. É claro que boa no sentido máximo aqui, tá? Não boa, por exemplo, de consumação de prazeres. Não é nesse sentido. Tudo bem? Bom, então, a princípio é isso que está em jogo nessa definição descritiva, depois de passarmos pela definição de São Tomás, ok? Depois vamos para o ponto 1804. 1803 define as virtudes, agora o ponto 1804 do Catecismo, que diz o seguinte: as virtudes humanas são atitudes firmes, como nós vimos, são disposições estáveis, são perfeições habituais da inteligência e da vontade. Quer dizer, essas virtudes, diferentemente das teologais, elas são adquiridas, e por isso o título da conferência, da palestra é A Aquisição das Virtudes. As virtudes teologais, elas não são adquiridas, elas são infundidas, certo? Nós não fazemos alguma coisa, né? Por exemplo, aqui, onde nós estamos, com hábito e conseguimos alcançá-la. Não, ela é infundida de Deus. As morais não, que são essas que nós estamos tratando. As virtudes morais, também chamadas de de humanas ou cardeais, um outro nome para elas é justamente virtudes adquiridas. Elas só são morais, inclusive, e elas só são humanas porque elas podem ser conquistadas. Elas podem ser adquiridas, né? E, bom, a pergunta que se faz então é: como, né? Se nós temos mais ou menos um entendimento, olha, conceituamos isso aqui, estamos entendendo que é um hábito, ele precisa ter uma firmeza sobre ele, precisa ter uma disposição, e eu sei que a finalidade desse hábito, que é um agir, é o bem, é o sumo bem. No fundo é Deus. No fundo é agradar a Deus
porque é isso que Deus quereria para nós, né? O bem agir. Bom, aí a pergunta que fica é como, né? Porque nós podemos pensar um pouco na nossa vida agora e nós podemos concluir realmente que o peso do pecado original, né, a tendência maléfica do pecado original nunca nos abandonará até o fim da nossa vida, infelizmente. Por isso que constantemente a virtude precisa ser pensada e repensada, né, e de novo, readquirida e conquistada novamente. Porque existe uma analogia, uma imagem muito interessante sobre a vida das virtudes, a vida virtuosa e a vida humana propriamente, que é a da escada rolante. Quer dizer, a nossa vida é uma escada rolante em relação à moral que desce e nós tentamos subir. Ela não nos leva, né? Nós temos que nos esforçar sempre e aí nós nos esforçamos. O problema é, se nós estagnamos e paramos, nós não ficamos ali onde nós estamos, nós retrocedemos. Moralmente, é isso que acontece. Moralmente, nós retrocedemos. Então, nós nos esforçamos de novo. Bom, acho que agora eu estou bem, não cairei mais nesse pecado, não serei mais tentado nesse ponto. Bom, no outro dia, quando você acorda, você voltou lá para o primeiro degrau de novo, né? Quer dizer, é isso, assim, é uma imagem quase perfeita da nossa vida moral, né? Estamos numa escada rolante para baixo, estamos tentando subir. Se subirmos e pararmos, vamos voltar. Por isso, a constância. Por isso, sempre estarmos alertas em relação à aquisição das virtudes, né? Eu conheci um padre, o padre Rafael Stanziona, falava isso, olha, a virtude realmente é uma conquista, as virtudes morais. Ele falava, eu conheci pessoas muito virtuosas e que se degradaram no fim da vida. E eu conheci pessoas muito viciosas, com uma vida absolutamente pecaminosa e que no fim da vida levavam uma vida de santo. Assim. Então, é alguém que conseguiu subir a escada e se esforçou, e outra pessoa é alguém que estava bem alto na escada, mas assim, como se estagnou, desce, retrocede. Né? E aí, nós podemos pensar agora em 4 pontos, antes de falarmos propriamente sobre a aquisição, assim, o modo de adquirir, vamos pensar em 4 pontos. Eu pensei isso desse bairro de terceira idade, às vezes a pessoa vai a vida inteira, chega na velhice, demora no assunto, que deve gerar a vida dela na velhice vai dar mal. É verdade. E aí, viveu uma vida casado, aí ficou viúvo, foi pro bar da terceira acabou, né? Viagens, coisas degradantes mesmo, namoros, por causa da vida. É um ambiente engraçado esse aí mesmo. É verdade. Quer dizer, às vezes a pessoa tentou tanto, né, mas no fim da vida se encontrou no baile da terceira idade. Né? Bom, pode acontecer, né? Por isso, exato, né? Estarmos alertas sempre, né? O baile da terceira idade realmente chega a ser engraçado, dantesco, né? Mas nós podemos pensar em 4 pontos de comportamentos que parecem ser virtuosos, antes de pensarmos propriamente na aquisição dessas virtudes, mas vamos pensar em 4 pontos que parecem ser virtuosos, mas que no fundo não são virtude. São Tomás já dizia isso, e o catecismo compila isso aí, tá? Coisas que parecem ser virtude, mas que no fundo não são. O primeiro é o agir por vaidade. Né? É aquela ação que você finge alguma coisa ou para os outros, né? E aí propriamente é a vaidade, ou para si, que propriamente seria o orgulho. Né? Então é um comportamento que não visa o bem, mas visa fingir alguma coisa, né? Que você não é realmente. E que você não está tentando ser para o bem. Mas não, você está tentando fingir alguma coisa, ou para ganhar alguma coisa, ou para se estar bem diante das pessoas, ou para si, né? Para um orgulho que fere a humildade. Né? Então, este é o primeiro ponto de um comportamento que definitivamente não é. Por quê? Porque aí você fere a finalidade do comportamento virtuoso, que é o bem.
Se a ação não visa o bem, necessariamente não é um agir virtuoso, tá? Sempre temos que pensar sobre isso. A finalidade é o ponto, né, central, assim, a ser atingido. Se não é atingido, se não é este o agir, certamente não estamos tratando de virtudes aqui, tá? De virtudes humanas. O segundo ponto é um agir e que é muito confundido atualmente por virtude, principalmente por ideias estoicas muito vigentes hoje na internet, que é o agir por voluntarismo, né? Que também não tem como finalidade o bem, né? Que é, por exemplo, o que o padre Francisco Fausto aqui chama de uma rotina morta, né? Ou os voluntaristas, por exemplo, eu não sou militar propriamente, mas onde eu trabalho, nós somos força auxiliar do exército, né? Então, neste meio militar, você vê muito uma espécie de virtude, que não é virtude, mas voluntarista, né? Quer dizer, o sinal tocou e você se levanta prontamente e você tenta fazer tudo corretamente ali e tal, mas tenta fazer tudo corretamente e tudo muito bem passado, as calças com vinco e tudo mais, mas com qual finalidade? Para o bem? Propriamente não é isso, não é visando o bem ali, tá? É claro que é melhor estar bem vestido do que mal vestido, este não é o ponto. É claro que é melhor pular com o sino do que ficar com preguiça, mas a finalidade é que está equivocada. A finalidade não é virtuosa. Pode ser até uma ação voluntarista que é melhor do que uma não voluntarista, mas propriamente isso não é virtude, tá? Depois, um agir temperamental. Um agir temperamental não é um agir virtuoso. Por quê? Porque não nos custa nada. Por exemplo, eu sou muito pacífico, né? Um exemplo. Não me custa nada ser pacífico, né? E quando eu preciso ser corajoso, eu não sou. Quer dizer, isso não é uma ação virtuosa, isso não é um agir virtuoso, isso é um agir temperamental. Quer dizer, eu nasci assim, eu não me esforcei em nada, eu não quis adquirir, quer dizer, eu não tive o esforço e a vontade para adquirir isso, eu já nasci assim. Então, essas influências do temperamento também definitivamente não são virtudes, porque a inteligência não quis e a vontade não quis. Para mim é muito fácil. Se para mim é muito fácil, isso não é uma virtude, isso é um comportamento temperamental, né? E com isso você não tem esforço nenhum, né, para adquirir novas virtudes, se você se mantém só nisso, e você tem um perigo também da duplicidade de personalidade, né? Porque por ser fácil, você em um ambiente se comporta de determinado modo, agora quando em outro ambiente que você precisa, por exemplo, agir de um modo diferente, você não vai conseguir agir. O típico disso por exemplo, você ser impaciente em casa, mas paciente fora de casa. Os maridos, eu me incluo, claro, assim, nós somos os reis assim, disso aí, né? Nós somos muito impacientes com as esposas e com os filhos, mas com os amigos nós somos assim um poço infinito de paciência, né? Exato. O padre Francisco Fausto também, ele conta uma piada aqui sobre isso, né? E isso é muito bom, né? Que a viúva estava velando o marido e os filhos estavam lá na casa e tal, e os amigos começaram a chegar, né? E aí o defunto tá lá e a viúva tá lá próxima e os amigos chegam e fazem aquele discurso, né? Você, mas que homem paciente, que homem bondoso, um homem orgulhoso, assim, das coisas boas que faz e tal. Aí uma hora a viúva, né, cutuca o filho e fala assim: meu filho, vai lá ver se é seu pai mesmo que tá lá no caixão. Vai lá conferir, porque eu acho que esse cara aí, esse sujeito não é o que eu conheci não, né? Esse não é o meu marido não, né? Então, nós precisamos cuidar disso, né? Que é facilidades temperamentais que se confundem com virtudes e que, no fundo, não são. São só facilidades que nós temos. Né? Sei lá, facilidade para acordar cedo. Isso não me custa nada. Bom, isso não é uma virtude, né? Mas essas, assim, como objeção da pessoa, não se confundem com as virtudes teológicas, que não me custa, não pode ser assim, um dom, um hábito, isso ser uma virtude? É porque aí não seria a graça infundida, seria um temperamento já pré-determinado geneticamente. É claro que, assim, eu falo pedagogicamente, porque no fundo da pessoa, nós nunca saberemos exatamente, como a pessoa é uma unidade, o que exatamente é uma graça a partir dos sacramentos, o que é o temperamento propriamente. Eu acho que com o exame, a pessoa consegue saber.
De fora, eu acho que é mais difícil saber, né? Mas a pessoa, sinceramente, diante de Deus, tentando fazer um exame, uma confissão, sabe, direção espiritual, eu acho que ela sabe alguma coisa que de repente mudou na vida dela como uma graça que ela recebeu, sabe? E que, bom, eu sempre fui assim, sempre foi fácil para mim. E mesmo sem sacramentos, mesmo distante dos sacramentos, né? Os sacramentos são uma abertura para a graça, né? Será realmente que isso aqui é uma graça, né? Ou não, né? Não, eu sempre pedi isso para Deus, sempre pedi, de repente, né? Aí parece ser mais, né? E depois, o agir emotivo, né? Então, a pessoa tem emoção, mas não tem a inteligência e a vontade. Em geral, esse agir emotivo é o que se diz como um bem agir, como se fosse uma fogueira de folha seca, de palha que se acende e logo apaga, né? Isso também não é uma virtude, porque não tem a perseverança necessária, né? Então, eu vejo alguma coisa, né? Não sei, algum exemplo perto de mim, e rapidamente eu tento imitar aquilo, eu tento fazer uma ação boa. No outro dia, eu não tenho mais força nenhuma para fazer isso e acabou. A ação foi boa, ótimo, mas eu não adquiri a virtude. A ação foi muito boa, mas isso não é virtude. Por isso, esta ação não é a virtude, porque a virtude eu preciso adquiri-la. E aí chegamos no ponto, então, que é como conquistar as virtudes. Se nós definimos o que é, se nós agora temos esses 4 pontos que nós sabemos realmente o que não é, então, como, né? Quais são os pontos para eu adquirir isso, né? E aí, de novo, o catecismo, tá? Agora no ponto 1810. O catecismo nos fala de 3 modos. O primeiro é a educação, que é propriamente a formação, né? O segundo são atos deliberados. E o terceiro ponto uma perseverança, mas uma perseverança que tenha em jogo, né, a ideia da firmeza, tá? É uma perseverança firme, constantemente analisada. Vamos passar por cada um desses 3 pontos, tá? Antes de propriamente lermos as virtudes. Vamos passar por cada um desses 3 pontos, porque o Padre Francisco Fausto nos apresenta imagens bonitas também sobre estes 3 pontos, né? O primeiro, sobre a formação, né? Sobre a educação. Qual espécie de educação seria essa? Qual espécie de formação seria essa, né? Seria a educação técnica, né? Que em geral as escolas dão? Não. Seria justamente a educação moral. Isso propriamente é educação moral. É formar moralmente as pessoas, ou os adultos ou as crianças, né? E aí ele diz que essa formação moral tem um caminho, que seria, ela começa pelos olhos, quer dizer, eu estou vendo as virtudes sendo realizadas nas pessoas, então ela começa pelos olhos, que vem o exemplo das virtudes. Então, o primeiro ponto, como nós já vimos, como é que lá no nosso primeiro encontro, nós vimos com a hierarquia das disciplinas, como nós conhecemos. Primeiro pelos sentidos. Então, os sentidos são o primeiro acesso à realidade. Portanto, nós vemos, e pelos olhos nós vemos o exemplo, quer dizer, a virtude encarnada numa pessoa. Depois ela passa pelo coração, que se encanta com elas. Portanto, depois de passar pelos sentidos, a vontade se encanta, o coração se encanta pelo exemplo que está sendo visto. E por fim, ela chega à cabeça ou à mente, que as quer compreender. O que é compreender? O que é isso, né?
Que pessoa é essa? Que ação é essa que essa pessoa está fazendo que me encantou e que eu vi que é diferente das outras? Portanto, nós temos um caminho dos sentidos para o coração e para o intelecto, para o entendimento. Em outras palavras, e com analogia, olhos, coração e mente. Olhos, coração e cabeça. Esse é o modo como nós vamos fazer as coisas. E como nós vamos mostrar para os nossos filhos. Tá? Além disso. Né? Então, a nossa ideia aqui é a autoformação, mas para que nós consigamos melhor formar nossos filhos. E por quê? Porque a própria igreja nos diz que o adulto tem o dever grave de se formar e de formar os filhos. Nós temos o dever de educar os nossos filhos. Um dever grave, né? Antes de qualquer coisa. Né? E caso isso não ocorra, nós teremos problemas. Nós teremos 2 problemas com as crianças se nós não nos preocuparmos com isso. Primeiro seria o problema temperamental. Que nós permitirmos, por exemplo, que nossos filhos só tenham uma ação cuja causa é o temperamento deles e que nós não corrigimos com a apresentação o exemplo correto da moralidade. E o segundo é o que a igreja chama de deficiência moral. Existe uma deficiência nutritiva, por exemplo, uma criança mal alimentada. Ela pode ter consequências graves na vida dela, né? Como altura, como quantidade muscular, como raciocínio, inclusive. Aqui é uma deficiência moral também. Se a criança se não apresentarmos para as crianças, né, as possibilidades de bem e mal, elas serão moralmente deficientes. Elas não vão compreender a relação que existe entre um lado e o outro da moeda, entre o bem e o mal que se apresentam na realidade para eles. E que, no fundo, trata da economia da salvação das almas. Trata da salvação, de ir para o céu ou não para eles. Por isso, nós somos os grandes responsáveis. Nós quem? Pais e professores aqui. Por quê? A educação moral ela é um pouco diferente realmente da natureza da educação técnica. Por quê? Na educação técnica, você consegue fazer uma explicação aqui no quadro e é compreendida a explicação e você consegue a finalidade que você queria passar da educação. A moral é diferente. Se você passa alguma coisa no quadro e você não é aquilo que você passou no quadro, você vai estar fingindo na verdade. Você não estará educando moralmente. Por isso, a nossa responsabilidade, o nosso dever grave. Quer dizer, a primeira educação moral é uma educação por imitação pelo exemplo. E depois vem, junto, né? Mas, na verdade, um pouco depois, a educação propriamente doutrinal. Mas o primeiro ponto, exemplo. Por isso, eu leio aqui outra citação, tá? Agora, de São José Maria Escrivá, em É Cristo que Passa, no ponto 28 do primeiro capítulo do livro. Ele diz o seguinte: os pais educam fundamentalmente com a conduta. O que os filhos e as filhas procuram no seu pai ou na sua mãe não são apenas conhecimentos mais amplos do que os seus ou conselhos mais ou menos acertados, mas algo de maior importância, um testemunho do valor e do sentido da vida, encarnados numa existência concreta que são os pais, e confirmados nas diversas circunstâncias e situações que se sucedem ao longo dos anos. E ele continua: se eu tivesse de dar um conselho aos pais, dar-lhes-ia sobretudo este. E ele diz: que os vossos filhos vejam que procurais viver de acordo com a vossa fé, que Deus não está nos vossos lábios, que está nas vossas obras, que vos esforçais por seres sinceros e leais, que vos amais e os amais a eles realmente. Então, se a educação, se o agir moral não for por exemplo, né, não for pelo exemplo, no fundo é uma enganação. No fundo é isso que nós estamos fazendo. Né? Então, às vezes, nós nos deparamos com isso. Né? Nós corrigimos nossos filhos, né? E eles nos dizem: papai, mas você não acabou de fazer, você não faz isso.
É isso, né? Eles percebem imediatamente que é uma enganação, né? Você está tentando o bem dele, é claro que você está tentando um bem dele. Mas o modo mais correto não seria esse. O modo mais correto seria propriamente a ação, você ser o exemplo, né? Para que ele consiga imitá-lo. Né? E ele aprende muito mais facilmente imitando do que propriamente tentando entender aquilo que você está falando. Porque o crescimento deles, eles aprendem tudo por imitação, por mimes, é isso que eles fazem. Então, essa é a importância da nossa formação e da educação, tá? Para este primeiro ponto. E aí, sobre a formação e educação, algumas recomendações práticas rápidas, tá? Por exemplo, contemplar as pessoas próximas, virtuosas, que nós temos. Esse é o primeiro passo. E aí eu me lembro imediatamente da minha avó. Na vida prática do fazer, eu acho que eu já falei isso para vocês. Meu avô era meu grande exemplo. Mas na vida moral, a minha avó era meu grande exemplo. Era uma senhora de vida diária e tudo que eu consigo pensar, assim, tudo que eu, em geral, vou fazer, né? Uma das coisas que eu penso é assim, o que minha avó faria, né? Você tem graus, né? Você pensa assim, o que Jesus faria, o que os santos fariam. Mas próximo de você, alguém que cheira a santidade, assim, né? Eu penso na minha avó, o que minha avó faria, né? O que ela faria na situação que eu estou aqui? Né? Por quê? Porque eu já a vi fazendo, né? Eu já vi, ela era um exemplo próximo, né? E por isso nós devemos ser esse exemplo próximo dos nossos filhos, né? Bom, eu pulei uma geração, poderia ser minha mãe ou meu pai, né? Mas assim, como pessoa, como a virtude encarnada, eu penso imediatamente na minha avó. A pessoa mais próxima que eu já tive, penso nela. Depois, se nós estamos vendo como eu a vi, seria esse segundo ponto do coração que o Francisco Fausto falou, que seria o do coração, né? Que é deixar-nos cativar pela beleza, termos atenção nessas pessoas, né? Deixar o coração se encantar com o agir humano bom, correto, né? Visado, né? Pensado para Deus, né? E o terceiro ponto seria agora um ponto que demanda um pouco de esforço, porque é um ponto mais intelectivo, né? Que seria ler a vida de Cristo, por exemplo, pelos evangelhos. Então, uma leitura, ou diária, ou quase diária dos evangelhos, dos 4 evangelhos, né? Não sei, 5 minutos por dia, talvez, todo mundo consegue, né? Por ele ser o exemplo máximo da vida virtuosa, né? Por ser perfeito homem, ele tinha todos os exemplos de virtudes nele, né? Um outro modo interessante de ver a vida de Cristo, mas também de uma perspectiva histórica, é um livro que se chama A Vida de Cristo. Tem tradução dele pela Quadrante, do Pérez de Urubel. Tá. Isso é um livro que vai falar do que estava acontecendo na região pré-vinda de Cristo, durante, um pouco depois, né? Então vai tratar do que estava acontecendo mais próximo na região e na vida de Cristo, tá? É um livro interessante também para pensarmos isso, o modo como Cristo agiria, né? Nas situações em que eu me encontro. E além disso, talvez por 10 minutos também, diariamente, se for possível, a vida dos santos, né? Porque os santos são justamente, se Jesus é a compilação de todas as virtudes humanas, os santos são um reflexo dessa virtude fragmentada. Cada santo representaria um aspecto da virtude. É claro que tem santos que representam mais, né? Mas os santos são esse exemplo que nós temos. E por isso a vida deles é biografada, porque para nós conhecermos, né? Existe uma frase espetacular que um descrente, né, um ateu, enfim, acho que visitou São Curadás e ele falou a célebre frase, né? Eu vi Deus num homem. Bom, é isso, né? Um santo é justamente isso, né? Mas como você viu Deus num homem? Pelas suas ações. Você viu Deus, você viu o rosto de Deus, você viu o que você viu de Deus. É impossível ver Deus, porque Deus não é matéria, mas o que você viu então? É justamente isso, eu vi as ações desse homem. E as ações desse homem são perfeitamente boas. Quer dizer, eu vi Deus em alguém encarnado. E os santos são isso, né? Fragmentações das virtudes. Então, por exemplo,
A virtude da pobreza e da humildade, São Francisco de Assis. Podemos ler a vida de São Francisco de Assis. Sobre coragem e oração, Santa Teresa d'Ávila. Sobre a virtude da mansidão e da compreensão, São Francisco de Sales. Sobre a virtude da alegria e do bom humor, São Felipe Neri. Sobre o amor ao trabalho, São José Maria Escrivá. Temos uma infinidade. Então, a Igreja Católica é um baú de riqueza, né, de ações, que são santos. Né? Devemos aproveitar, é isso que devemos fazer. Então, depois das recomendações práticas da educação, da formação moral, vamos para os atos deliberados. Né? O que seriam esses atos deliberados? Né? E o catecismo diz, né? A decisão de viver dia a dia, na prática, as virtudes morais. Então, aqui estamos tratando de decisão, como nós vimos na definição. O que são os atos deliberados? São os atos firmes, cuja ação volitiva está envolvida, a ação da vontade, né? De viver na prática as virtudes morais. De adquiri-las na prática, com vontade, né? Não é uma ideia, né? Não é uma teoria, mas ações do querer, do apetite pelo bem. Tá? Então, é uma deliberação diária, né? Que é acordar e dormir todos os dias. Olha, eu preciso adquirir essa virtude. Eu preciso desta virtude agora. Eu penso nessa virtude. Eu preciso corrigir esse meu ato, esse meu agir. Né? E aí, essas decisões, elas precisam realmente ser, como uma expressão comum hoje, quebras de paradigmas. Nós não adquirimos virtudes com decisões mansas, de meio termo. Eu acho que semana que vem, eu acho que... Não, assim, é realmente uma decisão firme de rompimento mesmo, assim, de raiva interior. Absolutamente eu preciso mudar. Se não for assim, nós não conseguiremos. Definitivamente não conseguiremos. Por isso é um ato de deliberação mesmo, de vontade. Olha, é isso e pronto. Nada vai me deixar levar. Agora eu vou fazer isso. É preciso ter essa deliberação. E sobre isso, né? Existem algumas coisas que nós podemos pensar para não confundirmos com os atos deliberados. E eu diria que são 3 pontos. Primeiro, são os atos mecânicos, né? Que é, por exemplo, um bom dia mal-humorado. Um bom dia mal-humorado não é um ato de deliberação para o bem. É só um bom dia mal-humorado, é só um respeito por uma convenção que se tem social de um bom dia, né? Não é nada além disso. Isso não representa nenhuma virtude, né? Isso também não representa um ato deliberado. Você não acorda e pensa assim, não, realmente hoje eu vou adquirir a virtude e aí um bom dia mal-humorado, né? Não é isso. Definitivamente não é isso. A mesma coisa com as rotinas do trabalho, né? Trabalho mal feito, uma oração mal feita e coisas do tipo, né? Bom, eu fiz o trabalho, tudo bem, você fez sua obrigação, mas você trabalhou virtuosamente, tentando santificar o seu trabalho? Bom, meu trabalho foi muito mal feito. Então, certamente não foi. Certamente não foi. E não importa se o seu trabalho tem uma importância, uma grandeza social ou se não tem. Outro exemplo, São José Maria Escrivá. Estava se construindo a Universidade de Navarra e aí eu acho que ele chega lá e alguém pergunta para ele qual que é o mais importante aqui, né? Quem tem um trabalho mais importante, o reitor ou a moça que limpa o banheiro? Ele fala assim, olha, depende, quem faz com mais amor, né? Qual trabalho é mais virtuoso? Mas em qual sentido? No amor. Esse é o mais importante. Qual é feito com mais amor? Esse certamente é o mais importante. Esse foi deliberadamente pensado. E o mal feito não foi. E comportamentos reativos também, por vaidade, não são definitivamente atos deliberados, né? Como raiva de colegas de trabalho, raiva de pessoas em família e coisas assim. Realmente não são. E sobre os atos deliberados, e eu acho que esse aqui é um dos mais difíceis de serem compreendidos e realizados, né? Algumas recomendações práticas. O primeiro, e é muito difícil, é o exame de consciência diário. Né? Antes de dormir, 1 minutinho, 2 minutinhos, 3 minutinhos, né? O que de bom eu fiz, o que de ruim eu fiz hoje. Porque senão as coisas vão ser levadas e nós nunca vamos adquirir nada, né? Absolutamente não vamos adquirir nada, né? Por que isso é importante, esse ato prático? Para uma coisa chamada autoconhecimento. Para você não gerar um auto-engano. Que é você se perguntar, hoje, você antes de dormir, você vai se perguntar, né? Eu me conheço ou eu finjo que alguma coisa para mim, né?
Isso é uma coisa muito, muito engraçada, né? Porque nós podemos fingir, pelo menos em 3 níveis, né? Para Deus, alguma coisa, para os outros, alguma coisa, mas existe o outro que eu acho que é o mais ridículo ainda, que é você fingir para você, né? Eu estou mentindo para mim, então eu não vou chegar a lugar nenhum. Se eu minto para mim, como é que eu vou pensar? Que virtude eu vou conseguir adquirir? Se eu estou mentindo para mim, não é nem para o outro, não é nem para mim, né? Chega a ser infantil, mas nós fazemos isso o tempo todo, né? É boboca, mas nós fazemos isso o tempo todo, né? Então, o exame diário, né? 2 minutinhos, 1 minutinho, 3 minutinhos ali. O que eu fiz hoje? O que eu não fiz, né? E sobre o exame diário e sobre esse auto-engano, podemos pensar, o que me é mais caro, né? Para esse autoexame, né? O que me é mais caro? O que eu mais amo, né? E aí eu cito São Mateus, né? Em 6,21. Onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. O que você mais ama? Para você tentar se conhecer, o que é mais caro para você? Para você começar a pensar sobre as suas virtudes, né? O que é o mais importante para você? Depois, o que você teme? O que você teme sacrificar? Quando você se sacrifica, o que mais custa nesse seu sacrifício? E que se é aquilo que muito custa, talvez seja isso que você precisa quase que imediatamente tentar adquirir. Terceiro, o que te alegra, né? O que te alegra? O que te alegra é a paciência? Ser paciente te deixa alegre? Ou é difícil? O que mais te alegra? Ser humilde te alegra? Ou não? É humilhar o colega ou a colega em sala de trabalho, na família, humilhar a esposa ou os filhos? O que te deixa alegre? No fundo, às vezes, humilhar alguém não te deixa alegre, sinceramente? O que te deixa alegre? Né? E depois o que te entristece, né? Então, pensar nesses 4 pontos, que eles são ligados, né? O que é importante para você, um ponto. E o que você tem medo de perder, segundo ponto. Terceiro, o que te faz alegre? E o 4º ponto, o que te faz triste? Esses pontos para exame, para o autoexame, quase que diariamente eles têm que estar postos, colocados, para evitar o autoengano, para a gente começar a parar com esse negócio de mentir para nós mesmos. Né? E aí, além do autoexame ou do exame de consciência diário, talvez 3 minutinhos, 2 outras recomendações práticas ou medidas práticas que nós podemos tomar. Direção espiritual com um bom sacerdote, aqui nós temos a oportunidade de fazer isso com o Padre João Paulo, toda semana ele está aqui, disponível, né? Se quisermos fazer direção espiritual aqui, né? Ou com outro sacerdote, e uma meditação diária de 10 minutos, por exemplo, 5 minutos. E a meditação diária é interessante a partir de algum livro de meditação, por exemplo, Filoteia, né? Eu acho que é um livro fácil de ser acessado, ou Imitação de Cristo, né? De Thomas Kempis, ou o Filoteia do Salles, né? Ou os livros de São José Maria Escrivá, os 3 de meditação, Caminho, Forja e Sulco, né? São 3 grandes livros para a meditação. É bom a gente ter esses livros de meditação porque são modos de guiar o que nós estamos pensando. Às vezes, porque senão nós vamos começar a meditação de 10 minutos. Começamos em silêncio, fechados, no nosso quarto e tal. Daí a pouco, se nós não temos um guia aqui de leitura, eu estou pensando na compra no preço do Carrefour lá. Eu já me perdi. Em 1 minuto eu já me perdi, na verdade, né? Quanto mais em 10. Aí eu já fui no Carrefour, já voltei, já tenho que ver o que a Thalita está me pedindo, a conta e tal. Enfim, já me perdi. Então, com o livro, nós podemos ler um pouco, meditar um pouco. Ler um pouco, meditar um pouco. Ler um pouco, meditar um pouco. A meditação católica, a meditação cristã, ela nesse sentido, ela é o oposto da meditação esotérica oriental, né? Que a meditação deles, budista, é o esvaziar-se de si. A nossa não, é preencher-nos do Espírito Santo, né? Quer dizer, eu peço a iluminação de Deus. Eu peço a iluminação do Espírito Santo para eu tentar racionalmente, não emotivamente, pelo amor de Deus, racionalmente entender o que está acontecendo comigo. Tá? Olha, onde eu estou e agora, para onde eu quero ir? Né? Para onde eu quero ir? Uma coisa importante uma coisa prática, né, desses atos deliberados, o que eu estou pensando para eu corrigir um vício e adquirir uma virtude? É que essas decisões, esse exame, seja o mais prático e factível possível. Por exemplo, eu fiz um autoexame aqui, eu tenho que superar a preguiça. Veja, essa não é a decisão que você tem que tomar.
Superar a preguiça. Por quê? Porque o que você tem que pensar? Olha, a preguiça se atualiza na minha vida como? Eu me proponho, sei lá, a dormir 1 hora por dia depois de uma atividade, 40 minutos. Eu durmo 2. Eu me proponho, por exemplo, a ficar 1 hora assistindo filme, eu fico 2. Eu me proponho a dormir tal horário, 10 horas da noite, eu durmo 1 da manhã. Eu me proponho a acordar 7. Se eu dormir tarde, eu não vou acordar 7, lógico que não vou, né? Eu vou acordar tarde. Olha, eu estou falando todos os problemas que assim me atingem fortemente, né? Também a mim fortemente. Então isso para mim é uma luta constante assim também, né? Então, por isso aqui as minhas decisões deliberadas e diárias não são assim, vou vencer a preguiça. Vou, mas é como? Tem que ser um negócio prático que eu consiga fazer amanhã. Como que eu vou vencer a preguiça? Olha, eu vou dormir no horário que eu planejei. Como que eu vou vencer, por exemplo, a paciência? Eu vou ficar em silêncio depois que alguém me responder. Eu não vou ter a última palavra. Eu não vou ter. Se a pessoa falou alguma coisa, mesmo que me fira, eu não vou responder. Eu não preciso ter a última palavra, tá? Eu vou ser mais manso. Eu vou deixar a pessoa terminar e tudo bem, muito obrigado, vou sair. É isso. Eu nunca vou vencer eu nunca vou adquirir uma virtude, vencer um vício, teoricamente. Tem que ser numa ação prática da minha vida. E o terceiro ponto, podemos pensar sobre a perseverança, né? Também importante, né? E aí, o que diz o padre Francisco Fausto? Que ela seja sempre retomada com esforço. E para isso nós temos um sacramento que nos é muito importante, que é o sacramento da penitência, né? Que é propriamente a confissão. Bom, eu caio no pecado, o que eu faço? Eu preciso me reerguer imediatamente, eu preciso me confessar. Eu não consigo fazer aquilo que eu planejei no meu ato deliberado. O que eu faço? Eu recomeço. E aí tem a imagem famosa do poste da árvore, né? Do poste da pitangueira, né? E por isso a perseverança é importante, ela está presente na pitangueira e não no poste, porque o poste está sempre do mesmo tamanho, ele nunca se renova. Enquanto a pitangueira foi menor, agora é do mesmo tamanho e depois ela é maior do que o poste. E ela está sempre se renovando. Às vezes a folha fica meio seca, fica. Às vezes um galho quebra. Mas o que acontece? Ela vai lá e se renova. Nasce um outro galho, nasce uma folha nova. Ela está sempre se renovando. Então que nós sejamos a árvore e não o poste. O poste é sempre o mesmo. Ele não tem a renovação, né? Ele não tem a força de vontade de perseverar, enquanto a árvore tem. E é isso que nós devemos ter, né? Essa força de vontade, né? É esse esforço justamente para que se torne um hábito, para que se torne uma virtude. E para que não se torne uma coisa emotiva de um dia eu fiz isso aqui, no outro dia eu não tenho mais força de vontade. Não. É a perseverança constante. Né? A perseverança constante. De novo, no caminho, no ponto 983 de São José Maria, né? Caminho é um livro de São José Maria. Né? Essa é umas frases mais famosas de São José Maria. Começar é de todos, né? Mas perseverar é de santos. Então, eu começo alguma coisa, veja, a virtude da constância, de perseverar. Eu mantenho. Se eu planejei e se é racionalmente bom para mim, não há motivo para eu não continuar. Não há motivo. Eu vou perseverar. Por quê? Porque outras tendências vão querer me parar. A preguiça, né? A inconstância, né? E outras coisas mais. Mas se eu deliberei racionalmente, eu vou continuar. Mesmo que hoje eu não queira. Né? Mesmo que hoje eu não queira. E aí 3 características nós temos como recomendação prática agora, as características de pessoas perseverantes. A primeira é que a perseverança ela é refletida, ela é pensada, ela é racional. E o fruto disso dela ser pensada é justamente o primeiro ponto lá que nós lemos, que é abrir os olhos. Se a perseverança é pensada é porque os olhos estão abertos e recebendo o exemplo das virtudes. Então, na perseverança, a reflexão é mais importante que a emoção. É a mesma analogia do casamento. Eu posso me casar estando apaixonado, mas o casamento só vai continuar se não houver mais paixão, mas agora a paixão for substituída pelo amor. É o caso da perseverança. A paixão é a analogia da emoção, é ligada à emoção.
E a inteligência é ligada ao amor. Amor não é emoção, amor não é paixão. Amor é inteligência. E paixão é que é emoção. Então, no casamento, eu me casei às vezes por paixão, ok? Estou apaixonado, me casei. Com o tempo, isso vai acabar. A emoção vai acabar e a paixão vai acabar. O que vai ter que continuar? O amor, na verdade, não é nem que ele vai ter que continuar, né? Ele vai ter que surgir, porque ele não aconteceu ainda, na verdade. Enquanto nós estamos apaixonados ali, o amor não surgiu. Por quê? O amor é fruto de luta e perseverança. Isso é que é propriamente o amor. O amor não é adolescente, né? Ele é maduro, ele é adulto, né? E isso é a perseverança. Amar é perseverar. É como o casamento. O que é o amor no casamento? É a continuidade, é a continuação. Eu vou continuar. Por amor, para o bem, para a glória de Deus, é isso. Depois a contrição. Uma segunda característica, né, das pessoas perseverantes é que elas são contritas, né? Elas têm a contrição. E o que a contrição faz? Como nós vimos do coração, né? Ela dilata o coração. Ela aumenta a afeição para o coração perceber aquilo que chegou pelos sentidos, né? Então, a contrição, o arrependimento deve ser amoroso e rápido, né, naquilo que nós caímos, para que logo consigamos retomar a casa do Pai. Por isso é que na nossa vida, nós somos eternos filhos pródigos. Quase todos os dias nós saímos da casa do Pai, pedimos a nossa herança e vamos embora. Quase todos os dias nós fazemos isso. Às vezes, quantas vezes por dia? 3, 4, 5 vezes por dia. E aí o que nós fazemos? Nós temos que ter a contrição. Não, olha como eu sou burro, né? Caí de novo, né? Errei de novo, caí de novo. O que eu faço, né? Imediatamente eu preciso me arrepender, né? E volto e me ajoelho diante do meu pai e peço perdão. É isso. Então, filho pródigo, né? A passagem do filho pródigo, assim, uma das célebres, tanto é que é uma das passagens mais pintadas. Aqui nós temos, se não tivermos a do Rembrandt, nós não temos aqui nas salas? Não, né? Então, chegando em casa, vamos olhar essa pintura do Rembrandt, né? E é bom que tenhamos em casa, pelo menos, não sei, na tela do computador em algum momento, ou se alguém quiser imprimir, né? Imprimam essa do filho pródigo do Rembrandt, né? O filho ajoelhado diante do pai, é o que nós devemos ser, né? Constantemente, né? E por isso a humildade, né? Que é o terceiro ponto, né? Do perseverante, é que ele é humilde, né? E a humildade, o que ela faz? Nesses 3 pontos que nós vimos, ela nos faz perseverar até o fim para sermos salvos, né? Quer dizer, ela abre as portas para o Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos ilumine racionalmente, para que tenhamos inteligência para entendermos que devemos ser humildes, né? Então, é preciso ser humilde como uma criança que luta para não desagradar o pai. É isso que nós devemos fazer. Então, sim, é exatamente essa aqui. É essa imagem aqui, né? Essa pintura aqui do Rembrandt. A gente pode mandar. Então, deve-se evitar a soberba, porque senão se achará muito alto, né? E aí a queda vai ser muito grande. E nós devemos ter cuidado em relação a isso com a ideia das virtudes, né? Que é, bom, adquirir tal virtude, agora eu sou constante. Ou então, não sei, não sou preguiçoso mais. Então eu me acho num ponto muito alto. Amanhã eu cometo um ato preguiçoso. E às vezes pode ser perigoso, porque você pode achar que você tinha superado tal tendência. E você confunde as coisas. Uma coisa é você não cair. Outra coisa é não ser tentado ou ter a tendência. Pelo fato do pecado original, nós nunca abandonaremos a tendência. A tendência sempre estará conosco. O que nós vamos fazer? Adquirir as virtudes para que nós tenhamos o hábito de não nos aproximarmos disso, ou de negarmos a isso com muita força. É isso que nós vamos fazer. São coisas diferentes. Por isso devemos ter humildade. E não pensar, eu não tenho mais essa tendência agora, estou livre. Não, no outro dia você vai cair e o tom será feio. Por isso, seja humilde, imediatamente se corrija e se for alguma coisa grave, se realize o sacramento. Certo? Você me fez lembrar uma resposta que o professor Pedro explicou nessa semana. Uhum. Questionaram para ele se um psicopata seria salvo. Uhum.
E ele respondeu assim: nós não somos julgados pelas tendências que temos, assim, pelas decisões que tomamos. Perfeito. E é bem isso. Exato. Que são os atos deliberados, exatamente isso. São os atos deliberados. Bom, eu farei ou não isso? Porque se não for o ato deliberado, se não for isso que for julgado, na verdade, o julgamento não é justo. Sim. O julgamento só é justo porque nós temos o livre-arbítrio. Porque se não houvesse, não seríamos julgados. É simples. Né? É simples. Essa semana eu vivi isso na prática. Falei para mim mesmo, o Miguel falou para mim várias vezes que eu estou muito sem paciência, né? Eu falei assim, então eu vou praticar a virtude da paciência. Eu falei isso num dia e eu fiz tudo bonitinho, bem... Aí tá. Aí eu chorei, assim, fiz um exame de consciência, eu chorei muito, porque eu fiquei me vendo, não sei se vocês já fizeram isso, eu fiquei me vendo o tempo todo como uma bruxa na casa, brigando com o Miguel, brigando com a Laurinha, brigando com o meu marido. Sim. Aí tá, eu fiz assim, exame de consciência, assim, e falei, agora eu vou praticar essa virtude mesmo. Aí tá, quando foi no outro dia de manhã, eu fui tentada, assim, ao extremo, assim, achei até... Aí tudo que eu pedi pro Miguel fazer, de manhã, ele fez o contrário. Aí eu não tenho a paciência, eu bem calma, vai, faz isso, faz aquilo e tal. Porque é igual assim, para nós é tudo igual, né? Você tem que ser tudo cronometrado. Toma café, toma banho, porque são dois, tem que chegar aqui. Sim. E aí eu peguei, quando eu estava abrindo a porta do elevador, ele fez assim, tipo assim, as 4 coisas que eu pedi para fazer, tinha que ser rápido, ele não fez. Aí quando chegou lá na porta do elevador, eu virei assim, eu perdi total a paciência, falei assim, tá vendo, Miguel? Por que a mamãe briga? Por que a mamãe é brava? Eu tento ser calma, eu tentei ser paciente com você, mas foram muitas coisas até chegar aqui, então, tipo assim, eu perdi tudo. É difícil demais. Tô até tentando, né? Mas assim, mas é isso, quer dizer, isso vai acontecer com todos nós e a nossa briga, a nossa luta é essa, né? É nessas pequenas coisas aí, do dia a dia. E bom, hoje foi mais difícil, mas certamente amanhã eu preciso ter o mesmo propósito, eu preciso perseverar, porque o meu ato, o que eu pensei de ser paciente, não foi uma coisa irracional, não. É lógico que eu tomei essa decisão, porque isso é o melhor, né? Quer dizer, eu preciso ser mais paciente, eu estou vendo. E, bom, eu estou tentando. Até que uma hora você vai se perceber, né? Certamente mais paciente neste ponto, e depois naquele ponto, e depois naquele... Isso vai se somando, né? Essas coisas vão se somando. Até que você começa a adquirir um hábito, né? Agora, de novo, isso também é patente quando se fala de virtudes, né? Todo grande padre fala isso. Para cada virtude, 2 anos. Não é uma semana, né? Vamos ser otimistas, né? Vamos ser otimistas e pensar numa média, exato. Numa média, 2 anos. Mas é isso, né? Olha, por isso, se não, nós tiraríamos a perseverança, nós só ficaríamos, eu preciso me formar bem, preciso pensar nisso, ter os exemplos e ler, e preciso ter os atos deliberados. Tiraríamos a perseverança se não fosse assim, né? Mas não, né? E eu falei uma coisa muito grave, eu falei assim, agora eu entendi por que eu perco a paciência. Eu entendi. Eu fui elevador e vim embora, sabe assim, então eu perdi total mesmo. Mas é isso mesmo, né? Quer dizer, você tomou uma atitude racional e pensou, bom, eu preciso agir melhor, a minha ação precisa ser melhor, preciso ser mais paciente, porque é melhor inclusive para minha casa, é melhor para todo mundo, não só para mim, né? Só que você se depara com coisas que não dependem, vamos dizer, só da sua deliberação, né? Porque se dependesse, inclusive, teria menos valor. Não, eu preciso ser mais paciente. Aí, meu esposo e meus filhos viajam. Nossa, como eu fui paciente. Fui muito paciente, né? Exato. Fui a pessoa mais paciente, sou o mais virtuoso do universo inteiro, né? Bom, teve seu valor? Provavelmente sim, mas um valor menor do que se eles estivessem, né, em casa. Então, é isso. Eu acho que realmente é o degrau por degrau e pensar que a escada é rolante e é contra nós. Né? O tempo todo, todos os dias, vai ser assim. Vamos então fazer um intervalo, 5 minutinhos, e aí depois nós voltamos, porque eu gostaria de ler com vocês
algumas perguntas para nós termos, assim, exames práticos do dia a dia para cada uma dessas 4 virtudes, que na verdade vão se desdobrar aqui para 6 para nós lermos, tá bom? Vamos então para um café. Bom, agora nessa segunda parte vamos fazer uma reflexão um pouco mais prática, menos teórica, lendo possíveis exames de consciência, né? Para nós, para todos nós, tá? Só que aí, 4 pontos rápidos antes desses exames de consciência para cada virtude. E esses 4 pontos, eles servem para qualquer tipo de luta espiritual que nós tenhamos, tá? 3 deles estão no livro Caminho e um deles está no livro Suco, ambos de São José Maria Escrivá. O ponto 180 de Caminho diz o seguinte: onde não há mortificação, não há virtude. Então, mortificar é exatamente negar ao mal, é matar o mal. Então, se não há mortificação, no fundo, se não é difícil para nós, não estamos falando de virtude, estamos falando de outra coisa. Já no ponto 828, também de Caminho, não pudeste vencer nas coisas grandes porque não quiseste vencer nas coisas pequenas. Que é o que nós falamos sobre o exemplo da preguiça, né? Olha, eu vou vencer tal vício, eu preciso da virtude da constância, né? Você nunca vai adquirir a virtude da constância querendo adquirir a virtude da constância. Você vai adquirir a virtude da constância sendo constante nas pequenas coisas do dia a dia. É isso, um fato, né? 158, agora de Suco, não mais de Caminho, ponto 158. Luta é sinônimo de amor, né? Como nós falávamos sobre a diferença entre o amor e a paixão no casamento, né? Então, a virtude, ela nasce do amor, né? O amor a Deus, ao próximo e a nós. A virtude só nasce por causa do amor. Na verdade, só existe virtude por causa do amor. Primeiro de Deus, ele cria, né? Ele nos cria, e depois por nós que somos salvos por Jesus e que agora podemos nos santificar através do Espírito Santo, né? Através da nossa inteligência. E como? Entendendo que as nossas ações têm que ser amorosas. Para Deus, para com os outros e para conosco. Agora é importante, só existe caridade, só existe amor para com o outro se tivermos o amor devido para nós. Isso já dizia São Paulo, né? Agora o amor correto. Não é possível amar outro se nós não nos amamos corretamente. Né? Então, a medida adequada do nosso amor será a medida adequada do amor para o próximo. Por isso não existe a menor possibilidade de sermos virtuosos e caridosos se não nos amamos corretamente. Não é nem nos amarmos menos, né? Que seria injusto com a criação, né? E o exemplo máximo disso, na verdade o exemplo máximo não, a ação máxima disso de nos amarmos pouco, assim, o campo mais extremo seria o caso do suicídio, e o campo extremo, né, no gradiente oposto, seria justamente a soberba, que é o amor exagerado a si mesmo, o amor ao próprio umbigo. Nenhum desses dois gera caridade, gera o amor ao próximo, mas o amor correto, adequado a nós, que gera o amor ao próximo. E depois o ponto 235 de Caminho agora, que é exame, que é a tarefa diária, que é o autoexame, todos os dias, né? O que eu fiz, de bom e de ruim, em que eu errei? E que não precisa ser demorado, é um exame prático, um exame rápido, né? De propósitos de coisas que eu posso fazer, né? De propósitos que eu tenho feito, né? Então vamos começar o exame prático na rainha de todas as virtudes, que é a prudência, que é propriamente o que nós falamos de a reta razão no agir, que é agir perfeitamente, é agir prudentemente, né? Ela é a virtude guia, né? É a virtude que nos faz discernir verdadeiramente do bem e do mal. É justamente agir prudentemente, né? E para ela ser efetivada, nós temos que buscar os meios para atingi-la, né? Então temos a prudência como finalidade, eu preciso agir prudentemente, mas eu preciso de modos para agir prudentemente, né? E aí, alguns passos para agir prudentemente, né? Primeiro, a reflexão, né? Quer dizer, refletir, que não se deve ser substituído pelas emoções, né? Por exemplo, vencer a preguiça de pensar, nós temos que ter isso, ter momentos fixos, né, para pensar, como esses exames que eu falei. O hábito da leitura e da memorização é importante para nós alimentarmos isso, né? E principalmente o cultivo da humildade, né?
Depois, o juízo, que seria a avaliação prática disso que nós decidimos, né? Que é julgar com clareza, e por isso a meditação é importante, né? E depois a decisão de agir prudentemente. E eu insisto nisso, que a nossa ação prudente, ela sempre tem anteriormente um pensamento correto, quer dizer, a razão anterior ao ato. Toda razão, todo ato deve ser precedido, nós somos adultos, todo ato adulto deve ser precedido por uma decisão racional, e não por uma decisão emotiva. E aí, Bento XVI que nos trouxe essa citação, ele dizia o seguinte: não agir segundo a razão é contrário à natureza de Deus. Por isso que toda decisão importante que nós tomamos, o que nós fazemos? Duas coisas enquanto cristãos: rezamos e pensamos. Toda decisão importante de um cristão deve ser pensada. Nenhuma decisão nossa pode ser tomada sem antes uma análise racional profunda. Então, quanto mais importante a decisão, mais profunda deve ser a reflexão racional sobre essa decisão que eu vou tomar. Porque senão, Deus não nos teria feito imagem e semelhança dele. Com o quê? Com uma alma intelectiva, como nós temos. Porque se nós não utilizamos a razão para tomar nossas decisões, nós estamos inclusive negando a Deus. Porque isso é um dom que nós temos. Nos foi dado isso, a razão nos foi dada. Então nós temos que exercê-la, por amor a Deus. Então, é claro, devemos evitar, né, essa imprudência, né, dessas ações que não são ações racionais. E aí vem um questionário sobre a prudência, com duas perguntas relativamente simples, né? Primeiro, evito duas imprudências muito comuns e perigosas. Primeiro, ser afoito e depois ser o eterno hesitante. Porque se eu faço isso, se eu evito a prudência, eu firo a regra de ouro da prudência que foi estabelecida por São Tomás, que ele diz o seguinte: o homem prudente, ele é lento na reflexão, mas ele é rápido na execução. Então, eu preciso pensar. Oração, pensar para decidir. Mas quando eu chego à conclusão, eu preciso ser rápido na minha execução. Essa é uma ação prudente. Depois, eu caio na falsa prudência dos medrosos que não querem arriscar nada e por isso adiam tudo, fazem de compromissos, né? Fogem de compromissos, com Deus que são próximos, e se apavoram diante das ideias grandes e generosas. Eu percebo que este é o caminho garantido para a mediocridade. Quer dizer, não ter a coragem de agir quando eu preciso agir, e ter a preguiça de pensar, e aí eu tomo uma ação que deveria ser pautada na razão, mas eu ajo emocionalmente e não racionalmente. Bom, isso é uma receita para o erro e para o arrependimento posterior. Tá muito claro isso, né? Vamos agora para a virtude da ordem, tá? Prudência, agora a ordem. Só um detalhe. Eu não sou adepto em moral em ficar fazendo casuística, né? Em ficar trabalhando ao invés de trabalhar com as leis morais, trabalhar com casos diários e tal. Isso é coisa para os sacerdotes. Mas aqui são perguntas rápidas. Não estamos fazendo propriamente teologia moral nem casuística. Estamos fazendo análise de virtudes humanas, ok? Certo? Vamos lá, vamos voltar para a virtude da ordem. Então, se a prudência é agir, né, conforme o bem, mas racionalmente, a ordem se desdobra a partir da prudência. Agir com ordem é agir prudentemente. É um dos desdobramentos da prudência. E de novo, cito São Tomás de Aquino. O que é próprio do sábio é ordenar. Às vezes nós temos uma falsa imagem do sábio, que é aquele que leu mais livros ou que tem mais conhecimento técnico acumulado. Não, o sábio é aquele que ordena. Isso segundo a tradição católica. Ele sabe o que é o mais importante, o médio e o menos. E ele dispõe mais atenção e mais tempo para o mais e menos atenção e menos tempo para o menos. É isso que o sábio faz e é isso que a virtude da ordem nos proporciona, né?
que é livremente, a virtude da ordem, decidir-se livremente a pôr ordem na vida e a empregar os meios adequados. Por isso a ordem é a própria virtude dos sábios. E aí nós temos alguns graus para a virtude da ordem, né? Que é saber ordenar as coisas, primeiramente, pelos valores, né? Então, Deus, a minha família, a minha profissão, né? Depois, as outras coisas em volta, sociais. Né? Nós temos a ordem dos deveres, né? Nós temos a ordem da distribuição do nosso tempo no dia a dia, né? Como é que eu posso ceder mais tempo para o meu lazer do que propriamente para as minhas obrigações? Não faz sentido. Quer dizer, isso seria uma decisão desordenada com o nosso tempo. E com os bens materiais também, que é a organização das coisas físicas, tanto a ordem material das coisas, quanto a ordem dos valores das coisas, né? Eu não posso dispor materialmente mais para coisas que valem menos. É inadmissível para um pai de família ceder a essa desordem. É claro que nós somos tentados, principalmente hoje, né? Que nós temos facilidade de compras e coisas do tipo, nós somos tentados a isso, mas assim, devemos ser ordenados, né? Nas coisas materiais também, né? Então, um questionário sobre a ordem. Também perguntas, e aqui são 3 perguntas, tá? Dou o valor, a dedicação e o tempo necessários a todos e a cada um dos meus deveres? E aqui a ordem dos deveres, né? Fico satisfeito por cumprir apenas alguns deles, por exemplo, os deveres do trabalho, ao mesmo tempo que me descuido dos deveres importantes para com Deus, ou no tocante à formação dos filhos e o serviço ao próximo. Então, às vezes eu cumpro um serviço do trabalho, às vezes até porque me é mais fácil, mas eu descumpro, né, da minha ordem em relação a Deus e a minha família, no caso, orações, sacramento e educação dos filhos e a esposa. Então a ordem está faltando. Sou consciente de que sem um plano de vida diário, quer dizer, eu preciso ordenar a minha vida diariamente, com horários definidos, a minha vida será uma coleção inútil de desejos ineficazes de ser um bom cristão. Quer dizer, se eu não tiver um plano de vida, né, e eu tiver organizado, pelo menos numa planilha, numa agenda, no celular, em algum ponto, certamente eu vou todos os dias ter a sensação de que realmente a minha luta pelas virtudes é inútil, porque eu não vou conseguir cumpri-las, definitivamente. Se eu não tiver um horário para cumpri-las, elas não serão cumpridas. De novo, é um fato. Não tem como. Não tem como. Terceiro, faço o que devo, hoje e agora, sem medo de enfrentar tarefas desagradáveis ou custosas, consciente de que Deus me espera no cumprimento do pequeno dever de cada momento. Então, Deus está atrás exatamente de cada porta que eu abro, né, durante o meu dia, né? Como não somos místicos, não levitaremos como São Pio, não teremos bilocação, não estaremos em 2 lugares ao mesmo tempo, não daremos visão a quem não enxerga, né? A nossa luta é aqui, né? É no modo como eu falo com a minha esposa, é no modo como eu trato os filhos, é no modo como eu converso, é no modo como eu fecho a porta. É aí onde Deus está, é no comum, é no simples, é nas pequenas coisas, né? E é isso, essa frase é muito importante, faço o que devo, né? Outra frase de São José Maria, né? Faço o que devo e estou no que faço, né? Eu estou fazendo o que eu devo ou não estou? E além de fazer, eu estou no que eu estou fazendo ou não estou, né? Eu estou dando, às vezes até para conversar, né? Eu estou prestando atenção no que a pessoa está falando, estou levando a sério a pessoa? Será que eu estou mesmo, né? Depois, a justiça, tá? Terceira virtude, a justiça. Então, a ordem e desdobramento da prudência, tá? São Francisco Fausto, o padre, traz vários desdobramentos de cada uma. Vamos ficar com 6, porque senão... Vamos ficar só com 6, porque senão não vai dar tempo. Mas eu recomendo fortemente que todos adquiram, tá? A justiça. A justiça é a vontade constante e firme, né? De novo, a perseverança, quer dizer, é uma vontade com perseverança de dar a Deus e ao próximo o que é devido a cada um. Isso é propriamente a justiça. Isso está no 1807 do Catecismo, tá? Essa definição de justiça está no ponto 1807. Então, a justiça é uma virtude que respeita a dignidade do outro, pelo fato do outro ser imagem e semelhança de Deus. E um questionário sobre a justiça, também com 3 perguntas. Antes de julgar os defeitos dos demais,
Procuro ver os meus e corrigi-los. Percebo que só a pessoa humilde, que se conhece, né, e que se conhece a si mesma, tem condições de olhar para os outros com compreensão e compaixão. E está aí a importância do exame diário, né? Assim, de superar o auto-engano. Né? Depois, procuro seguir o conselho de São José Maria Escrivá, que o conselho dele é de calar. Não te arrependerás nunca. De calar, não te arrependerás nunca. Mas de falar, muitas vezes. Evito qualquer tipo de atrito, né, ou de crítica que não seja justa. E por fim, caio em pequenas mentiras com facilidade. Acho que não tem importância. Tenho o vício de mentir exagerando ou dizendo meias verdades, contando só a metade ou falando só a metade. Depois, a fortaleza, que também é propriamente uma das 4 virtudes humanas cardeais adquiridas, morais, né? A fortaleza, ela robustece a nossa vontade, né? Ela está intimamente ligada a essa potência intelectiva que é a vontade, para que nós sejamos capazes de enfrentar, sem medo, coisas boas, que são difíceis, né? E de irmos através do bem, mas do bem custoso, dispostos a sofrer, sem nos queixarmos e sem desistirmos, né? Para que, de novo, alcancemos as virtudes. Né? Então, a fortaleza nos ajuda a adquirir as outras virtudes. De novo, questionário, então. Sobre a fortaleza, reflito que pais pouco exigentes criam nos filhos. E aqui, sobre a fortaleza, esta pergunta é justamente para com os nossos filhos, não para conosco propriamente, tudo bem? De novo, reflito que pais pouco exigentes criam nos filhos personalidades incapazes de encararem com coragem as lutas da vida. Percebo que a indisciplina é uma fábrica de caprichosos, egoístas e covardes. E, de novo, essa é uma falha que nós vimos quando nós falamos da inanição moral, né? Ou da falta de formação moral para os nossos filhos. Esse é o resultado. Segunda pergunta, agora já para nós mesmos, né? Enquanto adultos. Desprezo os sacrifícios pequenos, como ter detalhes amáveis com o próximo, colocar as coisas em ordem, com a desculpa de que não tem importância, quando na realidade não é questão de importância, mas de dar amor ou falta de amor. Sobre a paciência, agora sobre a paciência, que é um desdobramento também da fortaleza, tá? E também a constância. Aqui eu não coloquei a constância, mas a constância também é um desdobramento da fortaleza, tá? Mas sobre a paciência, né? E aí a paciência, ela é uma virtude muito peculiar, né? Porque ela é uma virtude de resistência à dor, né? Não propriamente física, mas a dor intelectual, né? Como falávamos sobre a paciência, né? Não é que dói fisicamente, não é isso, mas é uma dor, né? Ser paciente é ter a possibilidade de sofrer a dor. Mas sofrer para você conseguir oferecê-la para Deus. E isso é propriamente ser paciente. Né? É sofrer, é aprender a sofrer, é ser paciente. E algumas perguntas, 2 na verdade, sobre a paciência. Mas antes, São Tomás diz o seguinte: a paciência é a arte de sofrer com fé, esperança e amor. Quer dizer, é a arte, aí sim, é a arte de sofrer, quer dizer, é uma virtude moral, mas capaz de sofrer para as virtudes teologais. Fé, esperança e amor. Fé, esperança e caridade. Então, ela como se ela dilatasse, né, a graça recebida, a paciência. Então, um questionário sobre a paciência. 2 perguntas. Primeiro, esforço-me por aceitar pacientemente os defeitos alheios, sem me irritar, difícil, né? Sem ofender, sem perder a serenidade, nem cair na autocompaixão. No relacionamento com os outros, respondo ao mal com o mal, ou sei controlar-me, esperar, oferecer a Deus a mágoa e reagir serenamente, procurando, quando possível, afogar o mal na abundância do bem? Quer dizer, é possível, eu consigo, né, responder o mal com o bem? Não é possível, né?
Parece que é, né? Eu nunca consegui, né? Parece que é, né? Eu divino isso aí. Dizem que é possível, né? Os santos conseguem, né? Os santos conseguem. A nossa vida é exatamente isso, é tentar isso. Quer dizer, nós temos o dever de fazer isso, né? Por que nós temos o dever de fazer isso? Porque nós sabemos que é possível. Esse é o ponto, nós sabemos. Eu já vivi muito isso, assim, que quando a humildade sempre vence a arrogância. Então, sempre quando eu passo pela situação do peito, vem com arrogância, entre tal coisa que eu conheço, aí não falando humilde, você quebrou toda aquela arrogância do peito, ele para e iguala aquela situação. Eu acho que ele reflete e baixa um pouquinho. Então, assim, eu creio que a humildade nesse ponto aí Você vence por ela, né? Você ganha pelo bem, né? exatamente. Aí, se você se alterar com a arrogância, aí você vai se igualar. Sim. Você se rebaixa, né? Você se rebaixa. Bom, e agora, por último, a temperança, né? Para nós também muito cara, né? 1809, tá? A temperança, a definição. Que livro é esse? Não. Esses pontos aqui estão do catecismo. Alguns pontos eu falei do caminho. É o caminho? Caminho. Só caminho. Tá. É uma... Na verdade, são não é que é um livro só, são 3 livros, mas eles meio que se complementam porque são livros justamente não para se ler como um livro convencional, mas é um livro para meditação. Meditação. Exato. São 3 livros. São Caminho, Forja e Sulco. Tá? Tem os 3 juntos. Tem os 3. Inclusive, está em promoção. Tá em promoção? Os 3. Tá. Manda no grupo a promoção, exato. Manda no grupo. Esses 3 aqui Esses são de São José Maria. Aí tem o Filoteia, né? Também bom. E tem o Imitação de Cristo, né? Essa imitação de Cristo é aqueles que são bons, esse eu tenho. Acho que são bons livros para meditação, né? Aqui é São Francisco de Sales, né? E aqui o Thomas Kempis, né? Thomas Kempis. Sobre a temperança, né? No 1809 do Catecismo, vulgo o amarelinho, né? É a virtude que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados, no uso dos bens materiais, né? Isso é propriamente a temperança, né? Então, a temperança é uma imagem também interessante, que ela é o equilíbrio entre o espiritual e o corporal, entre o que é o espírito e o que é a matéria. Então, agir de modo temperante é equilibrar as duas coisas, enquanto o espírito guia a matéria. Por isso, a vontade, como nós já vimos, ela deve guiar a alma sensitiva e a alma nutritiva, para adquirirmos a virtude da temperança. Porque a vontade precisa, de um lado, aderir ao que determina a inteligência, porque é uma decisão racional, ao mesmo tempo que ela, enquanto vontade, deve guiar a sensibilidade, que é a alma sensível, e a alma nutritiva, para que a ação seja virtuosa, e nesse caso, temperante, né? Temperante. Porque a alma sensitiva e a vegetativa são as responsáveis pela concupiscência, a nutritiva, e pela irascibilidade, a sensitiva. E daí nascem todos os pecados veniais. Por isso a vontade deve guiá-la, porque senão, se a sensitiva e a vegetativa guiam a vontade, nós estamos em vícios, estamos em pecado. Então, sempre, por isso, a ordem da nossa alma, né?
intelectiva para as outras, né? Guiando as outras, né? Explicar de novo, por favor. Ele foi dando a cheia de esquisa. Ela viajou. Nós temos uma alma, a nossa alma é una, mas pedagogicamente nós podemos separá-la, né? Por quê? Nós temos uma alma, desculpem a letra, tá? Nutritiva ou vegetativa. E por que ela é vegetativa? Porque os vegetais, que são seres também animados, têm essa alma. Perfeito? Aí nós temos uma alma sensitiva. E por quê? Porque os animais que não são racionais como nós também têm uma alma sensível, sensitiva. Porque os animais têm sentidos externos, assim como nós. Perfeito? Então, o amor do cachorro seria uma alma sensitiva, não é um amor. Exatamente. Exato. Os cães, por exemplo, O amor são animais que têm alma sensitiva e nutritiva. Então, todo animal superior tem a alma inferior, tem a potência da alma inferior. Só que nós, por sermos imagem e semelhança de Deus, temos uma alma intelectiva. Nós temos isso aqui como potência para esta. Quer dizer, nós temos necessidade de nutrição. E nós temos 5 sentidos externos e 4 sentidos internos. Mas para quê? Para esta alma aqui. E isso aqui é a imagem e semelhança de Deus. E por que isso é a imagem e semelhança de Deus? Por causa do intelecto e da vontade. Isso aqui, o que é isso aqui? São 2 potências. Quer dizer, elas podem se atualizar. Quando elas se atualizam, intelectualmente, eu tenho a razão, eu estou agindo racionalmente. E quando ela se atualiza na vontade, eu estou propriamente fazendo o que nós estamos conversando agora. Eu estou agindo moralmente com as outras pessoas. Ou comigo mesmo, ou com Deus. Certo? Então, o que é importante aqui para as virtudes? É que esta potência aqui, através da inteligência, guie os meus apetites sensíveis que estão relacionados com a irascibilidade. O que é a irascibilidade propriamente? É o instinto de sobrevivência, da fuga, da agressividade. Eu preciso sobreviver aqui nesse meio material onde eu estou. E aqui da concupiscência. O que é isso aqui? É a reprodução, tem a ver com o apetite sexual. Tá? Então, se a minha vontade, através do meu intelecto, não está guiando o meu apetite sensível e o meu apetite nutritivo, a minha concupiscência e a minha irascibilidade irá me dominar. Quer dizer, eu terei ações viciosas e não ações virtuosas. Porque a virtude é a razão agindo. E o vício é o quê? O apetite concupiscente ou irascível agindo no lugar que deveria ser da razão. Então, o jejum e a penitência, eles vêm para potencializar a nossa vontade, ajuda para a gente ordenar as outras almas sensitivas e... Então, isso é a mortificação. É a mortificação. Então, o que a mortificação faz? Ela educa a minha vontade. A mortificação, em outras palavras, é o quê? É uma espécie de oração silenciosa. Ela educa a minha vontade. Ela dá firmeza para a minha vontade. Para que a minha vontade consiga melhor guiar a irascibilidade e a concupiscência. Por causa da minha alma sensitiva e nutritiva. E por que isso? Por causa do pecado original. Certo? E hoje nós vivemos uma crise da vontade, né? Mal educada. Porque as pessoas já não querem mais fazer uma modificação. Não, nenhuma. Nenhum tipo. Nenhum tipo. Acho que também os filhos não precisam passar por nada. É como se isso fosse ruim, né? Sim. Tem o problema das pedagogias modernas também, como você estava falando da disciplina, da importância da disciplina. Sim. A disciplina hoje foi retirada, inclusive, né, de toda a pedagogia moderna. A própria disciplina positiva, por exemplo, né, de que você não pode dizer não,
para a criança, né? Então, é mesmo uma ruína da vontade, da educação da vontade. E aí, então, um questionário com 2 perguntas sobre a fortaleza, porque a fortaleza, o que desdobra da fortaleza também, desculpa, a temperança, é a castidade e a pureza, 2 virtudes também, a virtude da castidade e a virtude da pureza. E aí a primeira pergunta seria sobre a temperança. Estou preso a caprichos pouco sensatos em matéria de gula, por exemplo? A gula é como se fosse o vício oposto da virtude da temperança, né? Cada virtude tem o seu vício oposto, como um espelho, né? Então, estou preso a caprichos pouco sensatos em matéria de gula? Sou dependente desses prazeres? Sei dizer não a esses caprichos, vencendo falsas razões que me levam a justificar comportamentos que já são maus hábitos, verdadeiros vícios que me prejudicam física e moralmente? E a segunda pergunta, agora para nós enquanto pais, sobre a pureza e sobre a castidade, né? Sinto a responsabilidade de me preparar bem para poder dar pouco a pouco aos meus filhos, desde o momento adequado, uma orientação voltada para o amor, e aqui eu estou me referindo ao que hoje e atualmente se chama orientação sexual, né? Para que os torne fortes perante a desorientação que encontrarão nos ambientes escolares, universitários e coisas do tipo, e sociais. Bom, e aqui nós encerramos, eu não sei, nós talvez tenhamos 5 minutos para comentários, enfim, talvez alguma pergunta, mas a princípio é isso, era de trás para frente o questionário, assim, perguntas e exames sobre as virtudes, sobre essas 4 cardeais e mais essas 2 que se desdobram das cardeais, o modo de adquirir essas virtudes, que são essas 3 possibilidades que o catecismo nos traz: formação, atos deliberados e perseverança com retidão, com firmeza. E lá o primeiro ponto que nós tratamos sobre o conceito e a definição, né? A definição é o conceito dito, né? das virtudes morais, propriamente. É isso. Comentários, alguma coisa? Professor, é muito difícil passar isso para as crianças porque é muito abstrato, né? Então, eu diria que a melhor forma que eles apresentam na vida dos santos. Então, isso é o que nós falamos desses, vamos dizer assim, 3 degraus para nós apresentarmos as virtudes. Primeiro, exemplo. Primeiro modo, quem está mais próximo da criança deve ser o exemplo. Porque a vida dos santos já é uma abstração. Mas aqui não, aqui ela está percebendo, né? Então, os sentidos, o coração e a cabeça, ela está em contato pessoal. Primeiro ponto, é a imitação aqui de quem está próximo. Segundo, o Evangelho, né? Quer dizer, o exemplo máximo das virtudes, Cristo. Ou, por exemplo, a vida de Cristo, como não sei onde está mais. Apagou? Pérez de Rubel, exato, a vida de Cristo do Pérez de Rubel. E os evangelhos, né? O Novo Testamento e os evangelhos, né? E depois a vida dos santos, certamente a vida dos santos. Porque eles são exatamente a fragmentação de cada virtude, né? Impressa, encarnada ali na vida deles, né? E, por último, da literatura, do personagens que são virtuosos na literatura ocidental. São todos esses pontos. Como nós temos a possibilidade da formação aqui enquanto escola de literatura, ou das artes. Quando eu falo literatura, então estou me referindo às artes liberais todas, tá? Cinema, escultura, música, dança, literatura, arquitetura, todas elas. Mas é porque, simbolicamente, a mais rica é a literatura enquanto moral, né? Enquanto agir, muito mais do que uma escultura, né? A literatura tem essa possibilidade, né? Por causa justamente do seu modo de ser. Eu acho que é isso. Graças a Deus, hoje existe muita tradução, acho que isso é uma vantagem nos dias de hoje, muita tradução das histórias bíblicas para o universo infantil, né? Nesse últimas décadas aí das produções católicas, né? Editoriais, então já existe muita tradução das histórias bíblicas em Bíblias infantis, catecismos ilustrados, então tudo isso pode ser material base, né, para você trazer
para a criança, de forma um pouco mais lúdica, os exemplos de Cristo, né? A vida de Cristo, a vida dos santos, né? Já existem a vida dos santos em quadrinhos, pequenos filmes, né? Mas eu entendo que a leitura bruta mesmo, a leitura bruta do Evangelho diariamente, é uma fonte inesgotável, que é um aspecto da Lexio Divina, né? Você faz a leitura do Evangelho e traduz isso para o cotidiano, né? É indispensável essa leitura constante, para que eles acessem, depois dos modelos cotidianos, pai, mãe, colegas, superiores, também o modelo de Cristo, né? O que Cristo faria, como Cristo agiu naquela circunstância, por que ele fez aquilo, né? E aí vai formando o imaginário, então se Cristo comportou assim, eu também vou, né? Por esse caminho. Mas graças a Deus hoje já existe essa tradução, né? Da Bíblia bruta para uma leitura mais lúdica, né? Dá para fazer bastante isso. Obrigado, gente. Obrigado pela paciência.